Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria, satisfação de estar aqui nessa noite. Eu vou dizer igual o apóstolo Paulo agora, tomara que eu não seja reprovado, né? Aqui ele disse que era um teste. Conto com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, nesta noite para nós ministrarmos esse tema. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade, agradecer ao nosso doutor Ananias, né? Só ele sendo meu amigo mesmo, viu? Porque me colocou no meio dos doutores, né? Só entre professores. Eu digo igual a Davi, né? Quem sou eu e quem é a minha família, né? Para estar aqui nessa noite. Mas, como disse o apóstolo Paulo também, é a graça de Deus para comigo que não foi vã, né? Então eu louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Ribeiro, pastor dessa igreja. Como eu disse ali, foi meu pastor no ano de 2010, já faz muito tempo, né? Já passaram-se 15 anos ali em Alvorada. E lá eu ganhei muito cheiro no cangote dele, viu? Mas no final do culto a gente ganha outro, tá certo? Para não esquecer. Meus irmãos, nós nessa noite temos uma missão, já está aí na projeção, e eu gostaria que os irmãos abrissem, além do texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos complementar com um texto no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, o versículo de número 6. Mateus, capítulo 4, versículo 6. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é sobre contexto. A Bíblia interpreta a si mesmo. E eu estava buscando um texto bíblico para trazer à igreja. E hoje de manhã me veio esta passagem. É uma passagem que fala da tentação de Jesus. E alguém pode dizer, mas o que isso tem a ver com o contexto bíblico? Mas é porque, irmãos, o versículo 6 diz assim: e disse-lhe, aqui é o diabo que está falando, tá? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Nós vemos aqui, irmãos, o nosso adversário, o diabo, usando um texto bíblico, usando um versículo da Bíblia no Salmo 91. Mas o diabo, astuto que é, ele usou uma arma que tem sido muito utilizada por muita gente nos nossos dias, que é um versículo, um texto sem o seu devido contexto. E ele utilizou esta passagem bíblica para tentar Jesus a pular lá de cima do pináculo do templo, e disse que estava escrito na Bíblia que os anjos do Senhor iriam pegar, os anjos do Senhor seria o paraquedas de Jesus, né? Quando Jesus estivesse caindo, os anjos iriam agarrar Jesus e não deixariam Jesus cair. E assim, irmãos, como o nosso adversário usou esse texto, nós temos visto nos nossos dias muitas pessoas usarem versículos bíblicos para criarem doutrinas, para formularem mensagens teoricamente bíblicas, para formularem hinos, e quando nós vamos ver, como disse o profeta, há veneno na panela. Porque o texto, sem o devido contexto, ele se torna pretexto para a formulação de uma heresia. Então, o nosso tema nessa noite, irmãos, vai trabalhar justamente sobre o contexto bíblico. Qual a importância de nós, ao analisarmos um texto das Escrituras, nós olharmos o que tem ao redor do texto, no livro que nós estamos lendo, no testamento que nós estamos lendo, e, enfim, ao longo de toda a Bíblia, conexões que nós podemos fazer com esse texto. É muito comum hoje, irmãos, nas redes sociais, as redes sociais elas têm um peso positivo, porque nos ajuda na propagação do Evangelho. Está aí Ananias com o seu podcast, que está bombando, né, no YouTube. E ajudou em muito a nossa divulgação de mensagens bíblicas e etc. Mas, ao mesmo tempo, também essas mesmas redes sociais ajudaram em muito na propagação de falsos ensinos, de heresias,
E às vezes a gente está na igreja, numa escola dominical, numa aula, e de repente alguém saca uma pergunta ou mesmo um comentário, e quando você vai tentar puxar a fonte, a origem daquele comentário, você vai ver que aquela pessoa tirou de algum vídeo que viu na internet, de algum pregador que tem na internet, de algum ensinador que tem na internet, e não tem compromisso nenhum com a palavra, não tem compromisso nenhum com as escrituras. O compromisso deles é apenas em tirar um versículo e dali formar uma doutrina, e dessa doutrina ele trazer muitos para si. O texto diz, de 2 Timóteo, que nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos doutores, que amontoariam para si, falsos mestres, pessoas amontoariam para si falsos mestres para falar com suas próprias concupiscências. E é o que nós temos visto hoje, irmãos. Muitos crentes que não leem mais a Bíblia, que não têm mais o hábito de ler diariamente as Escrituras, mas que são guiados por falsos mestres que estão enviando mensagens no YouTube, na internet, o que quer que seja, tirando versículos do contexto para justificar muitos ensinos, muitos erros que nós temos visto nos dias atuais. Então, este seminário, irmãos, ele serve para nós como uma prevenção, mas também ele serve como remédio. Porque se alguém não foi contaminado, ótimo, vai ser vacinado neste seminário. Mas se alguém já foi contaminado, através da palavra de Deus, vai ser curado, vai ser libertado, vai ser tirado todos o engano, todo o carrapicho que estiver ao nosso alcance, ao nosso redor, porque a palavra de Deus, ela limpa, ela sara, e nós não podemos usar esta palavra como um livro qualquer para dizermos o que queremos, no momento que queremos e no texto que nós queremos. É conhecida a história, que alguém abriu a Bíblia e estava escrito lá, e foi Judas e enforcou-se. Aí a pessoa disse, mas rapaz, queria um versículo que Deus falasse comigo, e foi Judas e enforcou-se. Ele disse, eu vou abrir outro texto, para ver que Jesus fala comigo, esse texto aqui. Aí abriu e diz assim, vai tu e faz o mesmo. Aí disse, mas 2 vezes é pouco, vamos ver 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele abriu outro texto e diz assim, o que tentes fazer, faz-o depressa. Então, irmãos, veja que, através de uma anedota, a gente pode perceber que nós não podemos apontar o versículo e dizer assim, pronto, Deus está falando comigo aqui. E de repente a gente excluir tudo o que está ao redor daquele versículo, daquela passagem. Eu acho que não vai alcançar aqui, então eu vou pedir ao meu amigo aí da mídia para passar o próximo slide. Muito bem, essa igreja é muito chique, viu? Eu vou até guardar o meu, que vou passar vergonha com esse. Meus irmãos, nós temos alguns pontos para nós traçarmos nessa noite. Nós faremos uma introdução e traremos ponto a ponto o que for necessário para nós sobre esse tema do contexto. Pode passar, meu irmão. Nós temos aqui, irmãos, muito bem, muito obrigado. Nós temos visto aqui, irmãos, infelizmente, grande parte dos desvios que nós vemos no mundo cristão hoje nasce da má interpretação da Bíblia. Doutrinas distorcidas, mensagens centradas no homem e textos usados fora de contexto. Agora. Tem luz aí para a gente continuar? Vai no gogó. Amém. Muito bem. Então, os irmãos aí atrás me ouvem? Amém? Então vamos continuando aqui até voltar o som, tá certo? Jesus pregava sem microfone, tá bom? Para mais de 5.000 pessoas. Imagina aqui para talvez 200, 300, tá certo? Então, meus irmãos, como eu havia dito, grandes ensinos, falsos ensinos hoje têm sido trazidos à Igreja do Senhor através de passagens bíblicas que são tiradas de forma isolada. Que alguém, desavisadamente, glória, muito bem, meu querido, tira um versículo de contexto, formula uma doutrina. Infelizmente, nós temos visto cristãos hoje caírem nessa armadilha que nós vemos aqui no texto bíblico, que é uma armadilha satânica. Veja, irmãos, que Satanás não usou nenhuma filosofia,
Satanás não usou nenhum argumento científico para tentar Jesus. Satanás usou as Escrituras. Nós vemos, irmãos, que alguém pode usar a Bíblia, alguém pode pregar a Bíblia, alguém pode estar dizendo que está cantando a Bíblia, mas pode ser uma armadilha fatal para desviar alguém do Evangelho. Então, não é que alguém cite um versículo, que alguém cite 2 versículos, que é sinal que aquela pessoa está pregando corretamente a Bíblia, porque ele pode estar usando esta mesma Escritura para um fim diabólico, demoníaco, a fim de desviar a vida de muitos crentes. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com estas coisas, com este momento que nós estamos vivendo, destes falsos mestres. Falsos mestres pregam falsas mensagens, e falsas mensagens geram falsos crentes. E tem muitos crentes na igreja que estão sendo atraídos por falsas mensagens, por falsos pregadores, por falsos pastores. E nós temos no nosso meio falsos cristãos, falsos convertidos, que nunca tiveram acesso à verdade bíblica genuína. Porque a Bíblia diz que aqueles que tiveram contato com a verdade genuína, diz que estes conhecem a verdade, e a verdade liberta estas pessoas. Quando as Escrituras são pregadas de forma genuínas, verdadeiras, bíblicas, elas atraem verdadeiros convertidos, verdadeiros crentes, com verdadeiras raízes. Há um verdadeiro evangelho, há um verdadeiro discipulado. Agora, o que nós temos visto é falsas mensagens atraindo falsos convertidos para trazer números de falsas conversões, e nós olhamos os números, mas nós não percebemos o quão danoso isso tem sido para o nosso meio. Porque estas pessoas que são atraídas por falsos ensinos, elas vão também semear falsos ensinos em nosso meio. Por isso que é importante um seminário como esse, irmãos, e nós vemos até que muitas pessoas são até bem intencionadas, usam um versículo como um slogan de vida, mas quando nós vamos ver, esse versículo não tem nenhuma relação com aquilo que aquela pessoa está pensando. Muito bem. Então, irmãos, o texto fora de contexto. O texto fora de contexto pode soar bíblico, pode parecer espiritual, mas quando o versículo ou o texto está desconectado do seu real significado, se torna um terreno fértil para o erro, mesmo falado com sinceridade. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Interpretar a Bíblia, irmãos, não é tarefa apenas do pastor da igreja, do professor da escola dominical. Interpretar a Bíblia não é a tarefa apenas da elite intelectual da igreja, como era na igreja romana, onde somente os padres, onde somente os intelectuais da igreja poderiam interpretar a igreja, e o povo vinha à igreja, não tinha acesso às escrituras, apenas ouvir o que o padre pregava na sua homilia. Interpretar a Bíblia, irmãos, é uma tarefa de todo cristão. Todos nós recebemos de Deus o seu Espírito Santo, que habita em nós, que nos ensina todas as coisas. E este Espírito está em nós para nos ajudar a interpretar a Bíblia Sagrada. Tem muito crente que, ao aceitar Jesus, vai receber o Espírito Santo, mas é um crente preguiçoso, que não deixa o Espírito Santo lhe ajudar a estudar a Bíblia, porque ele nunca parou para estudar a Bíblia. Não, irmão, deixa o pastor pregar, deixa o professor ensinar. Não, irmãos, a tarefa é sua, a tarefa é minha, a tarefa é nossa de nós estudarmos e interpretarmos o que Deus quer para nós. A Bíblia é o alimento de Deus, mas se você nunca for à despensa para abrir o armário e pegar o alimento que Deus te deu, você vai morrer de fome. Se você for esperar que alguém coloque na sua boca, vai acontecer de vez em quando, mas não vai acontecer todo dia. No dia a dia é você que tem que abrir a despensa de Deus para pegar um livro santo, um livro sagrado, interpretar com as regras que nós vamos ensinar. E você vai ser alimentado por Deus para receber os nutrientes que a palavra de Deus ela tem para nós. Amém?
Se eu estiver muito rápido, você me diga, porque às vezes eu vou na velocidade 1.5 e tem que voltar para 1.0. É de responsabilidade, irmãos, de todo cristão que deseja conhecer a vontade de Deus, resistir aos ventos de doutrina e viver em obediência à verdade. Eu gosto muito de um texto, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo, no capítulo 4, ele diz que Deus deu. Ele não deu todos, mas ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. E diz Paulo que ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ele elenca mais outro propósito, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas Paulo não para aqui. Paulo também diz que este ensino ele também serve de proteção para nós. Porque no versículo 14 ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. A palavra que Paulo usa aqui para levados é uma palavra que indica um barco à deriva. Tem muito crente, irmão, na igreja que está como um barco à deriva. Está sendo levado por ventos e ventos de doutrina. Soprou uma doutrina aqui, aí o camarada vai junto. Não, mas essa doutrina aqui não vale mais não, vamos para outra. E o barquinho dele vai seguindo no vento em polpa na outra doutrina. Mas o objetivo do evangelho, do ensino, é para que a gente não seja mais assim e nem seja levado pelo engano dos homens que com astúcia enganam de forma fraudulenta. Veja, irmãos, como é importante o ensino bíblico da palavra de Deus para nos proteger. E esses falsos mestres não estão lá fora não, irmão. Eles estão em nosso meio. Eles estão na Assembleia de Deus. Eles estão em nosso meio. Quando Paulo foi embora da igreja de Éfeso, ele disse: olha, eu preguei todo o conselho de Deus, mas eu sei que se levantarão lobos cruéis. De onde, irmãos? De dentro da congregação. E nós temos que estar atentos a isso. Então, irmãos, trabalhando diretamente sobre o contexto bíblico, nós temos primeiro que definir o que é contexto. E contextos são ideias que seguem um determinado elemento, né? Em resumo, o contexto é o todo no qual uma parte ela se encontra. Então, por exemplo, se eu tenho um versículo, aquele versículo é o texto. Mas o contexto é o que vem antes, que vem depois daquele texto que eu estou falando. Então, o contexto nada mais é do que o todo, no qual uma parte, uma frase, ela se encontra. Se alguém ouvir dizer, por exemplo, fulano foi à festa, alguém pode interpretar esta frase como alguém, um crente, por exemplo, ter ido a uma festa mundana, porque ele apenas ouviu um texto, uma frase. Ele não entendeu o contexto. Mas talvez o contexto daquela frase tenha sido assim: irmão fulano fez um casamento e Ananias foi à festa. Olha como mudou, irmãos, o sentido, a interpretação da frase que alguém ouviu. Se alguém ouvir só a parte B, que Ananias foi à festa, pode interpretar o seu modo. Se foi festa de crente, se foi festa de descrente, se foi festa de ímpio, o que quer que seja. Mas quando alguém diz, olha, foi a festa de casamento e Ananias foi à festa. Pronto, matou a charada. O que nós temos visto é que alguém pega somente uma coisinha do versículo e já fala aquilo ali, isola o texto e a gente vai seguindo no bonde da viagem, quando a gente vai ver, não tem nenhuma relação com aquilo que nós queríamos ouvir, né? E às vezes a gente vai fazer, irmãos, por exemplo, um aniversário num conjunto, né? Aí a gente diz, não, eu queria falar sobre avivamento, que é um tema muito falado nos nossos dias, né? Vamos falar sobre avivamento. Aí, qual é o texto bíblico que a gente vai usar para avivamento? Aí alguém diz, vamos usar Ezequiel 37, do Vale de Alço Seco. Porque eu quero falar de avivamento.
Mas será que Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, tem alguma relação com o avivamento? Mas às vezes a gente quer impor ao texto uma verdade que a gente quer que ele fale, quando na verdade o texto não está falando nada daquilo que a gente quer, né? E por que é importante, irmãos, nós analisarmos o contexto? Primeiro, irmãos, porque as palavras, elas têm sentidos diferentes. Por exemplo, a palavra mundo na Bíblia. A palavra mundo, ela tem vários significados. A palavra mundo pode significar universo. A Bíblia diz que, pela sua palavra, os mundos foram criados, e quando o autor dos Hebreus está falando ali, ele está falando com relação ao universo criado. O mundo pode significar o planeta Terra. O salmista, no Salmo 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O salmista, ele está fazendo um paralelismo. Então, o do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mundo e terra são a mesma coisa, e plenitude e os que nele habitam também. Então, o mundo ali é planeta Terra. Mundo também pode ser humanidade, porque Deus amou quem? O mundo. Aí alguém lê assim e diz: como é que pode? A Bíblia diz: não ameis o mundo. Aí a mesma Bíblia diz: mas Deus amou o mundo. E agora? Porque no Evangelho de João, João está usando o mundo no sentido de humanidade, de pessoas. Deus amou a humanidade. Mas na primeira carta de João, no capítulo 2, quando ele diz: não ameis o mundo, o autor já está falando ali de mundo no sentido do sistema mundano. Então veja que uma palavra só, a palavra mundo, eu já citei que ela pode ser universo, terra, pessoas e sistema mundano. Então, como é que a gente vai pegar um versículo bíblico isolado, pegar uma palavra e dizer que aquela palavra tem este sentido, quando na verdade aquela palavra não tem nada, nenhuma relação com aquilo? Eu separei, irmãos, um texto de 2 Samuel, versículo 7. É muito interessante porque este capítulo, ele fala 15 vezes a palavra casa. Se alguém depois quiser em casa fazer um estudo, você vai ver que há 15 menções na Almeida Revista Corrigida a palavra casa. E esta mesma palavra, ela tem vários sentidos nesse texto. A palavra casa pode significar casa mesmo, palácio, templo, dinastia, família e descendência. Só num capítulo. O capítulo 7 de 2 Samuel. Então veja que uma palavra, num capítulo da Bíblia, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 significados. Veja como é importante, irmãos, nós pegarmos todo o contexto para sabermos qual é a casa que a palavra está falando. Por exemplo, a palavra fé. A palavra fé também tem vários significados. A palavra fé pode ser confiança, pode ser fidelidade, pode ser conjunto de verdades. Então nós vemos, irmãos, que as palavras, elas têm significados variados. E quem vai determinar qual o significado? O contexto. Associações. Os pensamentos normalmente são elementos associados, não isolados. Como eu citei no início. Uma frase. Fulano foi Ananias foi à festa. Mas esta palavra, ela está associada a uma outra frase. Que se eu tirar esta associação, eu vou perder o significado da frase. E o perigo, que é desconsiderar o contexto, normalmente acarreta em interpretações falsas. Que é o que nós temos visto nos nossos dias, né? Alguém vai pregar: irmão, Deus vai mandar um avivamento, porque Deus, lá no capítulo 37 de Ezequiel, deu vida aos ossos, e se tem ossos aqui nessa noite, Deus vai mandar vida, Deus vai mandar unção, Deus vai mandar poder. E o povo: glória a Deus, aleluia, é aquele chafudo, né? Mas Deus não está falando, na Bíblia não está falando nada de avivamento em Ezequiel 37, e muito menos para os dias atuais. Porque Ezequiel 37 já é um texto que foi cumprido no dia 14 de maio de 1948, com a instituição do Estado de Israel. Então não tem nenhuma relação de avivamento com Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Por isso que nós temos que ter cuidado. E aqui eu trago uma frase, irmão, do teólogo Gordon Fee, teólogo pentecostal, que escreveu o livro Entendes o que Leis, né, que é o tema aqui também na nossa conferência.
E Gordon Fee diz assim: às vezes, aquilo que levamos para o texto nos desencaminha ou nos leva a impor ao texto ideias que lhe são o quê? Estranhas. Às vezes a gente lê um texto com uma vontade tão grande que ele fale aquilo que a gente quer, que a gente lê o texto e coloca a nossa ideia dentro do texto, o que o texto nunca quis dizer aquilo. Nos leva a impor ideias que lhe estão estranhas, mesmo quando essa não é a nossa intenção. Então, às vezes, a gente, no afã de querer extrair daquele versículo, daquela passagem, uma mensagem para nós, a gente acaba colocando nas palavras do escritor bíblico algo que ele não disse e trazendo verdades que a Bíblia não traz. E às vezes, irmãos, nós estamos estudando a Bíblia, aí de repente alguém diz assim: este versículo para mim significa isso. Às vezes a gente vê muito isso nas discussões da escola dominical, né? A gente está estudando um texto bíblico, aí algum aluno diz: mas para mim esse texto quer dizer isso. Aí outros assim: não, mas para mim esse versículo está dizendo isso. Será, irmãos, que Deus, quando inspirou os santos profetas, os santos escritores, ele queria que cada um trouxesse uma interpretação diferente e que não houvesse uma verdadeira interpretação para o texto, que a interpretação ficasse à mercê de cada um? Isso, irmãos, resulta no surgimento das seitas. As seitas nada mais são do que pessoas, líderes, que pegaram o versículo, a sua própria interpretação, juntaram pessoas que pensaram como ele e abriram uma igreja, uma seita, o que quer que seja. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus não é assim. Nós não podemos pegar o texto e dizer assim: eu interpreto assim. Aí eu disse: mas eu interpreto assado. Não, irmãos. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Não é o que eu quero dizer ao texto. Não é o que fulano está dizendo do texto. É o que o próprio texto diz. E o texto bíblico, Deus é tão bom que ele nos deu ferramentas para que a gente possa interpretar o que o Deus da Bíblia, o que o Deus das Escrituras está falando para nós. Nós não podemos ficar à mercê de pensamentos, de ideias. Quem é você, irmãos? Quem sou eu? Para dizer o que o texto está dizendo sem ele estar falando aquilo. Nós temos que usar princípios, irmãos, nessa interpretação. O primeiro princípio, irmãos, é que cada afirmação deve ser entendida de acordo com o seu sentido. Eu estava me lembrando um dia, e é muito interessante, quem já ouviu aqui, por exemplo, alguém pregar sobre a parábola das 10 virgens? Texto muito conhecido, muito pregado para falar sobre o arrebatamento da igreja, né? E alguém, quando está pregando sobre as 10 virgens, diz: está aqui, irmãos, as virgens, elas levaram azeite, e o azeite é o Espírito Santo. Não é assim? Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão assim, só para eu. Só eu que ouvi? Eu já ouvi muito. O azeite é o Espírito Santo, irmão. Então a gente pegou uma palavra do texto, azeite, e a gente removeu ela de onde? Do sentido que? Natural. A palavra ali, azeite, é azeite mesmo. É o azeite extraído, né? Da oliveira. Aí alguém diz: mas o azeite é o Espírito Santo. Aí como é que você explica, irmãos, lá na frente, quando as portas se fecham e as virgens não podem entrar, as 5 insensatas, e ela diz assim, e é dito a elas: ide e comprai o azeite. As virgens diz a elas, né, as prudentes diz a elas: olha, para que não faltem a nós e a vós, ide e comprai azeite. Como é que alguém compra o Espírito Santo, irmão? Como é que, se o azeite é o Espírito Santo, como é que alguém vai comprar o Espírito Santo? E como é que alguém faz uma reserva assim, que um acaba e outro ainda tem o Espírito Santo? O Espírito Santo é igual um combustível que vem, aí ele dura 10 anos de crente, depois tem que ir de novo comprar para revigorar o tanque da gasolina. Está vendo, irmãos, como a gente às vezes pega uma passagem bíblica, pega um texto bíblico, uma palavra, a gente tira aquela palavra do seu sentido natural, dá um novo sentido a ela, para dar uma interpretação que a gente deseja, e quando a gente vai ver, não tem lógica nenhuma esta afirmação. O azeite lá é azeite mesmo.
É azeite de verdade, porque ninguém pode comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus. Jesus disse, quando eu for, eu mandarei outro Consolador, de mesma natureza, que estará convosco e vos ensinará todas as coisas. Né? Então, o Espírito Santo não se compra. Então, nós não podemos tirar um versículo, uma palavra do seu sentido natural, darmos o que a gente quer para ele significar outra coisa. Um texto sem contexto pode ser um pretexto, né? Eu vou trazer alguns exemplos para a igreja de versículos que são tirados do contexto e que são pretextos para muitas heresias que nós temos aí. Quanto menor a passagem, maior a chance de erro. É muito comum, às vezes, a gente vê alguém que, para mostrar muito conhecimento, para mostrar que tem uma performance muito boa, aí o camarada chega aqui e diz assim, diz uma parte do versículo, puf, aí fecha a Bíblia. Aí a gente já, rapaz, o cara é crente mesmo, vai pregar a parte B do versículo. Aí ele lê, tá, e fecha a Bíblia e vamos lá, irmão. E nunca mais abre a Bíblia, né? Como dizia o pastor Estevão Ângelo de Souza, pastor que foi presidente do Maranhão, são as 3 fases do pregador, né? Ele lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E esses que só lê, às vezes, um pedacinho é que nunca mais volta mesmo. Está perdido. Porque, irmãos, quando a gente tira quanto menor o fragmento do texto, mais a gente vai perdendo o contexto ao redor daquilo que o texto quer dizer. Eu estava certa vez numa congregação, e aí um dos nossos irmãos foi ministrar. Aí ele leu só um versículo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu digo, eita, glória a Deus. Agora vai. 1 Coríntios 11:1. Mas aí não saiu nada do contexto bíblico, né? Porque quando Paulo fala sobre sede meus imitadores, quando a gente retroage os versículos e capítulos, Paulo estava falando sobre os seus direitos enquanto apóstolo, que ele tinha de receber oferta da igreja, de levar uma esposa nas suas viagens missionárias. E Paulo disse que abriu mão de todos esses privilégios para que não fosse pesado a igreja. E Paulo, então, convoca a igreja de Corinto para abrir mão da sua liberdade em amor aos irmãos mais fracos. E ele diz, se o teu irmão é mais fraco e ele não come carne, não coma, para que ele não se enfraqueça, não tropece. Então, Paulo usa o seu próprio exemplo de apóstolo, que abriu mão dos seus direitos, da sua liberdade, para convocar os coríntios a fazer o mesmo. Assim como eu abri mão dos meus direitos de receber oferta, de receber companhia, por favor, irmãos, abram mão da sua liberdade por amor aos irmãos mais fracos. E ele conclui o seu raciocínio, que infelizmente a nossa tradução cortou errado, que era para ter cortado desse versículo para baixo, capítulo 11, e ele diz assim, sede, pois, imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo abriu mão dos seus privilégios, da glória celestial onde ele habitava, para vir morrer em nosso lugar. Assim, Paulo abriu mão dos seus direitos enquanto apóstolo, e assim também os coríntios deveriam abrir mão dos seus direitos por amor aos irmãos mais fracos. Veja como um versículo, se tirado do contexto, a gente pode usar para muitas coisas. Mas chegou a hora dos comerciais, eu não vou falar mais, então vou puxar meu paletó. Contexto histórico-cultural, pois nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita num tempo diferente do nosso. Num tempo diferente, numa cultura diferente, com povos diferentes, e tudo isso também nós precisamos analisar. Eu vou adiantar um pouco para a gente ir para os exemplos, que eu creio que vai ser mais didático, tá bom? E também vou tratar desses tipos de contexto literário. O primeiro contexto é o contexto imediato. É o material apresentado imediatamente antes e imediatamente depois da passagem em estudo. Vamos ao primeiro exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. É o texto, um dos textos da Bíblia mais conhecidos, citados. A gente vê até atrás de caminhão, né? O caminhoneiro bota lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o crente desavisado, né? Que não lê o contexto da passagem de Filipenses, vai colocar lá eu posso todas as coisas. E este versículo tem sido usado por muitos pregadores da prosperidade, né, como uma garantia, um salvo-conduto de que o crente ele vai receber
todas as bênçãos. Tudo que Deus tiver, o crente tem que receber, porque o crente pode todas as coisas. Só que quando nós vamos, irmãos, para o texto de Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo não estava falando somente de coisas boas, não, viu? Paulo estava falando também de passar dificuldade, né? No versículo 12, Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter o quê? Abundância. Aí o crente só quer abundância, mas abatido ninguém quer ficar. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, ou glória, tanto a ter fome, misericórdia. Mas eu posso o quê? Todas as coisas, né? Mas ninguém quer ver o que Paulo passava. Tanto a ter abundância, como a padecer o quê? Necessidade. Aí Paulo completa dizendo assim: eu posso todas as coisas. Que coisas são essas? Ter fome, ter abundância, padecer necessidade, fartura, estar abatido. Ele disse: eu posso tudo isso, porque existe alguém que me fortalece. Então não use, irmãos, esse versículo para dizer que Deus vai lhe dar carro, que Deus vai lhe dar casa, que Deus vai lhe dar apartamento, porque se Deus quiser lhe dar, Ele lhe dá, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas use o versículo da maneira correta. Quando você disser isso, saiba que você também vai padecer necessidade. Você também vai ter dificuldade na vida, porque é isso que Paulo está dizendo. Posso todas as coisas. Que coisas são essas? As circunstâncias da vida. Nós aqui estamos sujeitos a tudo isso. E Jesus não prometeu vida fácil a ninguém. Se alguém entrou na igreja achando que ia melhorar de vida, que ia ficar rico, que ia ficar próspero, você entrou no lugar errado. Aqui é um lugar de você ter a vida transformada. Mas não é garantia que você vai ficar rico não, viu, irmãos? Porque o negócio é sério. E Jesus não prometeu nada fácil a ninguém. Ele prometeu pelo contrário. No mundo nós teremos o quê? Oh, glória a Deus. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória. Vamos lá, irmãos. Outro texto muito conhecido e muito citado por nós. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio. Aí às vezes o irmão vem dirigir um matutino, não vem ninguém, só vem ele. Aí ele fica sozinho, porque Jesus não está no meio, porque só tem um, não tem 2 nem 3. É assim, irmãos, que o texto está dizendo? Não, irmãos. O texto não está falando que Jesus só está no meio da igreja quando tem 2 ou 3, não. Porque o texto não está falando de culto, de estar com 2 ou 3 crentes no culto. O texto de Mateus capítulo 18, se alguém quiser abrir, Jesus está falando sobre disciplina na igreja. Olha como o negócio muda, né? O pecado dos irmãos. A partir do versículo 15, Jesus vai dizer que se algum irmão pecar contra você, vá até ele e trate com ele. E se ele te ouvir, tu ganhaste um irmão. Versículo 16, preste atenção. Mas se ele não te ouvir, o teu irmão que pecou, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Jesus usa um termo legítimo da lei de Moisés, porque a lei dizia que só podia condenar alguém com base no testemunho de pelo menos 2 pessoas. 2 ou 3. E ele diz que se ele não escutar o irmão que pecou, dize-o quem? A igreja. Veja que Jesus vai aumentando o raio de ação. Começa por você, depois 2 ou 3, depois você leva a quem? A toda a igreja. E se ele não escutar a igreja, considera-o como um gentio ou publicano, ou seja, ele está em excomunhão, ele está expulso da comunidade, expulso da igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado onde? No céu. E tudo que desligado na terra será desligado aonde? No céu. Jesus está falando de qual assunto? Da disciplina. Se o que for feito aqui em nosso meio, com a confirmação de 2,
3, ou toda a igreja testemunhando. A disciplina do irmão está ligada na terra. E o que é ligado na terra está ligado onde? No céu. Então Jesus está confirmando o ato da igreja de disciplinar ou de excomungar algum membro da igreja. E ele diz que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou aonde? No meio deles. Então veja que a reunião que a Bíblia está falando, a reunião que Jesus está falando, não é reunião normal. É uma reunião de disciplina, de excomunhão de crentes que não querem ser disciplinados. E aí Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3, porque era o mínimo, o quórum mínimo eram 2 ou 3 o quê? Testemunhas. Aí Jesus está confirmando o ato de disciplina da igreja. E às vezes algum irmão fica triste, estou sozinho na igreja, nem Jesus vê porque tem que ter 2 no mínimo. Não, irmãos. O Espírito Santo está em você, Deus está em você, Deus mora em você. Onde você vai, Deus está com você. Deus está em todos os lugares, mas Ele habita dentro de você. Então não se preocupe se só tiver você no matutino, no pocinho de Jacó, no açude de Jacó, na cacimba de Jacó. O que tiver de Jacó, se só tiver você, você está com o Senhor e o Senhor contigo. Não se preocupe, irmãos. Então nós temos que analisar, veja como é importante, irmãos, o contexto da passagem bíblica, para que a gente não venha usar de forma equivocada. Talvez alguém até ficado entristecido. Jesus nem vê, porque só tem eu. Não. A gente usa também este versículo aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E a gente usa esse versículo para falar de quê? Do céu. Mas não está falando do céu, irmão. Paulo está falando aqui sobre a salvação. Claro que o céu faz parte do combo da salvação. Mas Paulo está falando aqui sobre o plano redentivo de Deus através da cruz, porque quando a gente abre a primeira carta aos Coríntios, Paulo inicia a carta aos Coríntios falando sobre a cruz. E a cruz é o quê? Loucura para os que perecem. Mas ele diz, mas para nós é poder de Deus. E ele diz que os sábios deste mundo não puderam compreender esta palavra. E Paulo diz assim, olhem para vocês, olhem para o meio de vocês, vejam se são muitos os sábios, se são muitos os poderosos no meio de vocês. Olhem para nós, irmãos, será que são muitos os sábios e poderosos que estão no nosso meio? Mas é porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele diz, para que nenhuma carne se glorie. Então Deus preparou, irmãos, as coisas loucas deste mundo. As coisas que ninguém percebeu, para aqueles que o amam. E Paulo está falando aqui sobre a salvação. Claro que a salvação também nos leva, glória a Deus por isso, ao céu. Um versículo que nós usamos muito nos cultos ao ar livre. Eis que eu estou à porta e bato. Você, pecador, nesta noite, Jesus está à porta do teu coração, porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Eu pergunto aos irmãos, para quem essa mensagem foi dirigida? Vamos para Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14 diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Para quem foi a palavra, irmãos? Para o anjo da igreja, que é o pastor da igreja. E, consequentemente, a quem? A igreja. Jesus estava batendo na porta do coração de quem, irmãos? Da igreja. A igreja estava com Jesus do lado de fora. E Jesus diz, eu estou à porta aí e bato. Quantas igrejas não tem por aí, irmãos? Que tem o nome de igreja, tem o nome de Cristo, mas Jesus está batendo a porta do lado de fora. Não está falando para o pecador, não, irmãos. Isso é uma advertência para nós. Jesus está à porta, batendo a porta de uma igreja, de um povo que se chama por ele, dizendo assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz.
Espero que nessa noite, irmãos, todos nós, possamos ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do nosso coração para Ele. Eita, esse aqui os pregadores do Chafudo gostam muito. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí quem gosta de rodar, roda mais. Quem gosta de rebolar banco, rebola mais. Quem gosta de pinotar, pinota mais, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Oh. Só que não é liberdade para fazer chafudo, não, irmão. É liberdade da cegueira espiritual. Paulo está fazendo uma comparação nos versículos anteriores entre a letra da lei que está no coração duro dos judeus e da liberdade que nós tivemos em Cristo. Porque agora ele diz que nós, com a cara descoberta, refletimos a glória de Deus. Mas os judeus ainda têm o quê? Um véu sobre eles. Eles ouvem a palavra, mas não creem. Mas nós recebemos o quê? O Espírito de Deus. E este Espírito nos dá o quê? Liberdade. E esta liberdade nos faz enxergar a luz do Evangelho que resplandeceu aonde? Em nossos corações. Não é liberdade para a gente sair fazendo por aí, estripulia, né? No nosso meio, né? O pastor Arinaldo uma vez deu R$200 para uma pessoa que achasse reteté na Bíblia, ó. E teve um camarada que disse, eu achei, pastor. Aí ele disse, mas onde tem reteté na Bíblia? Ele disse, naquele texto que os profetas de Baal estão querendo que caia fogo do céu, eles rodam, eles se cortam, eles se bagunçam. Aí o pastor disse, não vale não, mas eu vou dar R$50 para você. Porque não tem reteté na Bíblia. E este versículo também não dá base para reteté não, viu? Se alguém gosta, não vai por esse versículo não. Esse aqui é para quem não gosta de estudar a Bíblia e diz que teologia mata, né? Paulo diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está vendo aí, irmão? Ninguém precisa estudar a Bíblia. Porque o que vivifica é o Espírito. A gente só precisa da presença. Nada de letra, nada de teologia, nada de Bíblia. Porque a letra mata. Mata a ignorância, irmão. A letra. Paulo está... o estudo da palavra, né? Paulo está falando aqui sobre as exigências da lei. Não é de estudar a Bíblia não, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, se você ler o contexto, sobre as exigências da lei. E realmente a letra da lei era a morte. Fez, pecou, morreu. Mas em Cristo nós temos liberdade. O contexto do livro, muito importante também. Nós entendemos, se nós estamos lendo um texto, por que aquele livro foi escrito, né? Por exemplo, um texto muito usado, às vezes, na festa do matutino, por exemplo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Não estou aqui, irmãos, fazendo críticas, se alguém já usou esse versículo. Nós estamos aqui para aprender. Aprender. Não entendam a referência a uma crítica, até porque eu amo muito os irmãos do culto matutino. E quando eu estava mais crente ainda, eu era um crente assíduo no culto matutino. Mas nós dizemos isso, irmãos, para nós aprendermos. E coisa boa é nós aprendermos. O pastor Elianai Moreira, ele diz uma frase que eu guardei no meu coração. Ele diz assim, mais difícil, pastor Ribeiro, do que aprender, é desaprender e aprender de novo. Porque tem coisas que a gente aprendeu errado e a gente não quer desmanchar o que a gente aprendeu errado. Mas em nome de Jesus, através da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender o certo. E o texto diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem está falando, irmãos? É Deus. Está dizendo que a gente tem que buscar de madrugada, que a fila é menor? Não. Quando nós vamos ler o texto, o Salomão, ele usa uma personificação da sabedoria. A sabedoria está falando para nós, dizendo assim, eu amo os que me amam. Quem é sábio, irmãos, busca. Quem quer sabedoria precisa buscar. E quem busca sabedoria, acha, encontra. E ele diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Salomão está falando aqui sobre diligência, sobre procura. Quem quer conhecimento, quem quer sabedoria, precisa buscar, precisa ir atrás. Precisa ir, às vezes, quando ninguém está indo, você está indo buscar.
Então, o texto bíblico, que está no livro poético, que é o livro de Provérbios, que a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente usa um livro poético para tratar uma profecia, e não é assim. Às vezes a gente usa Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E a gente usa isso como uma profecia, e não é um texto profético. O texto de Provérbios é um texto poético, é um texto de sabedoria, é um texto sapiencial. Não quer dizer que você não deve ensinar o seu filho, você deve, você tem que fazer, mas existe uma escolha que lá na frente ele vai fazer se vai querer Jesus ou não. Mas isso não é uma profecia. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A gente usa isso nos hinos, né, pregações. Quem é que está falando? É Jesus que está dizendo que é a rosa de Saron ou o lírio dos vales? Não. Quando nós lemos o livro de Cantares, que é um livro poético, que é um livro que expressa o amor do esposo pela sua amada, não está falando de igreja, não está falando de Jesus. E tem muito crente que acha que o livro de Cantares está falando de Jesus, de igreja. O livro de Cantares é um livro de amor romântico entre um casal. E ele diz, aí quem está falando aqui? A esposa, dizendo para o esposo, eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio o lírio dos vales. Então esse texto não está falando de Jesus, não está falando do esposo. O texto está falando sobre a amada, sobre a esposa. Ela é a rosa de Saron. Ela é o lírio dos vales. Com certeza nós já ouvimos, né, essa expressão de que Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Mas não é no texto é a esposa, a amada. Nós temos que ver também os contextos do livro do autor. Por exemplo, quando nós vamos falar de obras, às vezes algum crente lê as cartas de Paulo, aí Paulo diz assim, ninguém será justificado pelas obras. Irmã Leila. Aí o camarada lê o texto de Paulo, de Romanos, aí ele vai ler Tiago. Aí Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Aí diz, como é que pode? Paulo está dizendo uma coisa, Tiago está dizendo outra. Mas nós temos que entender o contexto que Paulo está falando de obras e o contexto que Tiago está falando de obras. Paulo fala de obras no sentido de obras meritórias, de obras para alcançar a salvação, ou tentar alcançar a salvação. E Paulo diz que pelas obras ninguém o que será salvo. Ele diz, Abraão foi justificado pela fé. Aí Tiago diz, Abraão foi justificado pelas obras. E agora? Fosse o Matuta dizer, danado é, homem. Aí a gente tem que ir para o contexto, né, irmãos? Paulo está falando de obras para alcançar a salvação. Tiago está dizendo que o crente que já foi salvo precisa praticar o quê? Obras para demonstrar a sua salvação. Paulo fala de obras para ser salvo. E Tiago fala de obras já de um salvo. Então é diferente daquele que já é salvo. Quem é salvo pratica obras. Mas quem não é salvo não pode, através das obras, alcançar a salvação. São duas, a salvação é pela graça. Então veja, Paulo está falando de obras. Tiago também está falando de obras. Mas Paulo fala de obras para alcançar a salvação, o que é impossível. E Tiago está falando de que o salvo, que é salvo, ele pratica o quê? Boas obras. Então são duas coisas diferentes. Então a gente não pode querer pegar uma palavra de um escritor, colocar em outro escritor e achar que ele está falando a mesma coisa, senão a gente vai se confundir. Passagens paralelas. Veja, irmãos, eu selecionei aqui esse texto, que é muito interessante. O texto está na mesma carta, o texto está falando a mesma igreja e o texto está falando, é o mesmo autor. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No capítulo 6, versículo 19, Paulo diz praticamente a mesma coisa. Ele diz, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Só que, embora Paulo esteja falando da mesma igreja, na mesma carta, e seja o mesmo Paulo, Paulo está falando de duas coisas diferentes. No capítulo 3, Paulo está falando na igreja como um coletivo. Vocês, enquanto igreja em Corinto, são templo de Deus. Porque Paulo está falando sobre o problema das divisões na igreja. E ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o quê? O destruirá. Paulo está falando das divisões da igreja, e se alguém está semeando divisões, ele está destruindo o quê? A comunidade, a igreja. Mas no capítulo 6, Paulo não está falando mais da igreja no sentido de comunidade. Paulo agora está falando da igreja no sentido individual. Você e eu somos o templo de Deus em que o Espírito Santo de Deus está. Veja, 2 capítulos na mesma carta, do mesmo escritor, com praticamente as mesmas palavras, mas Paulo está falando de duas coisas diferentes. Quem vai ensinar para nós o que cada uma delas está falando? O contexto. Então veja como é importante a gente conhecer, inclusive, a carta como um todo, o livro como um todo das Escrituras. Aí a turma da teologia da prosperidade também pega alguns versículos e diz assim, ó, a Bíblia diz, irmãos, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Crente não pode adoecer. Se você está doente, ou você está em pecado, ou é falta de fé. Quem já ouviu essa arrumação? Todo mundo, se você ligar a televisão, a turma está lá dizendo que se você adoecer é falta de fé ou você pecou. É a turma dos amigos de Jó. Lembra que os amigos de Jó eram a mesma coisa? Tu está em pecado, Jó. Não tem condições. Tu era multimilionário, de repente ficasse pobre, tu deve ter pecado, homem. Mas quando nós vamos ler o texto da passagem paralela, que está no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, nós vamos ver que esta profecia, ela foi cumprida durante o ministério terreno de Jesus. No ministério terreno de Jesus, esta profecia que ele levaria as enfermidades, ela já foi cumprida. Jesus, durante o seu ministério, ele já foi curando enfermidades para cumprir a profecia do profeta. Crente adoece? Adoece, irmão, que ninguém é super-homem, nem ainda foi arrebatado. Adoece e adoece muito, viu? E os homens da Bíblia adoeceram bastante. Quem diga a Jó, não é? Que ficou coçando com um caco de telha. Quer crente mais do que Jó, que quem apresentou a ele foi Deus? Tu viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Coisa boa é quando Deus nos apresenta, né? Tem gente que apresenta o currículo todinho. Aí Deus diz, não é esse não, pode passar, que eu vejo o coração. Mas tem gente que Deus apresenta. Tu viste meu servo? Jó. Jó adoeceu, padeceu, porque crente adoece, irmãos. A gente não pode pegar um versículo isolado e excluir as Escrituras. Nós temos que ver que essa passagem, ela se cumpriu no ministério de Jesus. O contexto da Bíblia toda, né? Nós temos que ver o escritor, se esta passagem está no mesmo testamento ou em outro testamento. Por exemplo, a turma dos adventistas, você está gravado, eu posso ser até processado, né? Misericórdia. Se tiver algum advogado na igreja, depois me procure para pedir uma assistência. Mas a turma dos adventistas do sétimo dia, irmãos, eles usam, por exemplo, esta passagem aqui de Eclesiastes para dizer que quem morre fica inconsciente. Né? Eles dizem que é o sono da alma, e depois que a pessoa morre, você fica inconsciente, você fica dormindo. Isso é uma heresia. Aí eles pegam o versículo de Eclesiastes 9 e diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco ele jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aí alguém pega esse versículo e diz, pronto, morreu, o camarada entra num sono profundo, esqueceu tudo que aconteceu. Quando a gente vai ver o contexto, irmãos, do livro de Eclesiastes, além do livro de Eclesiastes ser um livro poético, o texto está falando que eles não têm mais participação nas atividades cotidianas nossas. Eles não participam de festas, de banquetes. Por quê? Já estão mortos. Mas quando nós vamos a ver no contexto da Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, o texto do rico e Lázaro, nós vamos ver que Jesus fala de dois
duas pessoas que morreram. E ele fala de um rico que estava no Hades, e o rico tem plena consciência de quem ele era, da sua família e da necessidade que a sua família tinha de salvação. Porque ele diz assim: Senhor, aqui está muito quente. Veja a consciência. Está muito quente. E manda Lázaro, ele conhecia Lázaro que ficava à porta da sua casa. Vinha aqui molhar um pouquinho de água na minha língua, que eu não estou aguentando o calor. E Senhor, eu tenho 5 irmãos, olha a consciência. Manda os profetas lá, manda alguém lá para pregar para eles. Eu quero que eles sejam salvos. Isso mostra o que, irmãos? Que os mortos têm o quê? Consciência. Os mortos não sabem o que está acontecendo aqui e agora. Mas o que eles fizeram na sua vida pregressa, eles são plenamente conscientes, sim. Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver que está falando dos mártires que são salvos na tribulação, e eles clamam. Quem é o que está dormindo, irmãos? Quem está morto e clama? Ninguém que está morto clama, não. Quem clama é quem tem consciência. E ele diz assim: até quando, ó Senhor, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então vejamos que aqueles que morreram têm plena consciência. Mas aí alguém desavisadamente pega o versículo de Eclesiastes, isola do contexto e diz que quem morreu já esqueceu de todas as coisas. Coitado. Deixe cada texto, irmão, ser ele mesmo. E entenda ele nos seus próprios termos. Leve a identidade do texto a sério, né? E coloque isso em acordo com toda a Escritura. Para nós caminharmos para o final, que já está chegando a hora, melhor, já chegou, como fazer a interpretação correta do texto? Observando os limites do texto. Quando você vê que o autor muda de assunto, você pare de estudar ali mesmo aquele texto e faça a análise ali, porque depois o autor já vai falar de outra coisa, não mais daquilo que você está querendo. Procure informações, o sentido das palavras, da gramática, muito importante o português, irmãos. É conhecida a história, né, do pastor que foi ler o texto de Oséias, aí diz assim: vai tu e adultera. Aí ele foi, deixou a mulher e arrumou outro. E o repórter foi perguntar a ele: mas você não é pastor? Ele disse: sim, mas está aqui na Bíblia. Vai tu e adultera. O texto de Oséias. Aí o repórter foi ler o texto, aí diz assim: vai tu, adúltera. Só um acento agudo, irmãos, entre adúltera e adultera. Aí ele leu o quê? Vai tu e adultera, mas era vai tu, vírgula, adúltera. Aí ele usou isso como pretexto para adulterar. Então veja, irmãos, como o português faz diferença na nossa leitura. Tenha muito cuidado, né? Eu me lembrei agora, para nós caminharmos para o fim, um exemplo que aconteceu agora, falando no português. Uma irmã colocou um áudio no grupo da nossa igreja das senhoras. E era uma mensagem, uma pregação que a irmã gravou. E ela colocou assim: ouça, não apague. Tudo junto, ouça, não apague. Ela colocou no sentido de que ouça, vírgula, não apague. Mas quem recebeu a mensagem entendeu no sentido de que ouça, não apague. E a irmã foi e fez o quê? Apagou a mensagem. Aí ela disse: por que a irmã apagou a mensagem? Aí a irmã gravou um áudio: irmã, a senhora disse aqui, ouça não, apague. Mas ela não botou vírgula, ficou tudo direto. Então cada um entendeu uma coisa diferente. Veja, irmãos, que às vezes na Bíblia a gente pega um versículo e esquece o português e cria um negócio totalmente diferente. A gente ri, irmão, mas acontece com a gente, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Para nós encerrarmos, a gente falou muito do contexto literário, mas a Bíblia também, irmão, nós temos diferença na cultura. Por exemplo, né? A Bíblia tem diferenças na política. A política bíblica é diferente da nossa, né? Ela tem diferenças econômicas. Por exemplo, quando Boaz foi remir Ruth, ele recebeu um sapato, né? A troca comercial envolvia um sapato. E quem perdia era chamado descalçado. Aí a gente olha assim: mas que negócio é esse? Alguém dá um sapato numa troca comercial?
Porque aquele sapato, aquela calçada, simbolizava que você agora tinha a propriedade daquele negócio, daquele terreno, daquilo. Então, quem hoje dá um sapato numa troca comercial? Ninguém, a gente dá a Pix, né? Dinheiro. Então, as diferenças são grandes. Diferenças econômicas, diferença de moeda. A gente usa real. A Bíblia fala de denário, de dracmas. Então, nós temos diferenças que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, a arquitetura. Como é que um paralítico, irmão, desceu de um telhado de uma casa? Aí alguém diz assim, minha casa é forrada, minha casa tem gesso, minha casa é na laje. Como é que um paralítico desceu numa laje? Mas porque a casa, irmão, daquele tempo, não era sua casa, não. A casa daquele tempo, o telhado, ele tinha algumas vigas de madeira, mas era de barro. Então, para eles, era mais fácil. Eles subiram, porque às vezes, geralmente as casas tinham uma escada lateral, porque em cima da casa eles colocavam os grãos para secar no solo, o eirado. Então, eles subiram ali, cavaram no barro e desceram paralítico, porque a casa daquele tempo não era a minha casa e nem a sua casa, era diferente, e a gente tem que levar isso em consideração, né? Raabe tinha uma casa em cima do muro. Como é que pode isso, né? A gente construir uma casa em cima do muro? A gente usa o muro na frente da casa, atrás da casa. Mas Raabe, porque as muralhas de Jericó eram espessas, eram tão largas que alguém não conseguia construir uma casa em cima, né? A gente lê, por exemplo, que fulano cingiu o lombo. Cingiu o lombo. Porque, irmãos, as vestimentas, não usava-se paletó e gravata, nem usava-se essas vestimentas que a gente usa, não. O povo usava as túnicas longas, e vestidos. E quando era para eles andarem mais rápido, por exemplo, no dia da Páscoa, o Senhor disse, tome o cajado na mão, cinjam os lombos. O que era isso? Puxar a ponta do tecido lá de baixo, amarrar na cintura para quê? Para conseguir caminhar o quê? Depressa. Então, cingir os lombos era isso. Mas a gente olha e diz assim, o que é cingir os lombos? É amarrar a roupa para andar ligeiro, irmão. Então fala de prontidão. Então o contexto é diferente, né? Aí a gente às vezes vai pregar e diz assim, tem crente que não é frio nem quente, ele é morno. O crente tem que ser quente, irmão. Não pode ser frio nem morno, ele tem que ser o quê? Quente. A gente está lembrando do texto lá de Laodiceia, né? Porque tu não és frio, nem quente, vomitar-me aí da minha boca. Mas a gente despreza o contexto que Laodiceia era uma cidade que recebia 2 tipos de água. Água quente e água fria. Da cidade de Colossos e da cidade de Hierápolis. Uma levava água quente e a outra levava água fria. E quando essa água chegava na cidade, ela chegava a que temperatura? Morna. E Jesus está dizendo assim, você não é nenhuma água, nem outra. Não existia, naquele contexto, não existia nenhum pecado em ele ser frio. O que Jesus está falando não é de frieza espiritual ali. É de que eles não assumiam nenhum lado, eles não eram nem de um lado nem de outro, eles eram no mesmo caminho, eles eram mornos. E ele diz assim, eu vou vomitar vocês da minha boca. Então nós temos que entender qual o contexto geográfico que aquela igreja estava para nós entendermos a mensagem, né? Então, são muitas, irmãos, diferenças do nosso tempo para o deles e nós temos que levar em consideração. Para nós encerrarmos, nós vamos fazer algumas perguntas na leitura bíblica. Se alguém tem caneta e papel, anote. Vou ler o texto. Quais são os temas principais da passagem? Vou anotar. Paulo está falando sobre justificação pela fé. Sobre o que o autor fala? Ele fala sobre isso. Qual o conteúdo do texto? Vou anotar. Qual é o propósito da mensagem? Paulo está falando aqui para a igreja de Roma, que existia judeus e gentios, que havia uma dificuldade ali, e Paulo disse que nem judeus nem gentios vai alcançar coisa nenhuma, porque tudo está condenado. Só vai ser salvo pela fé. Pronto. Como se estrutura a passagem? Como é que Paulo argumentou sobre isso ao longo da carta aos Romanos? A gente vai estudar e anotar e fazer a leitura. Tá certo? Quais os recursos que nós podemos utilizar? Não dá para a gente terminarmos aqui, exaurir tudo da mensagem. O tempo é corrido e é muita coisa. Mas nós temos recursos para isso. Nós temos que ler, às vezes, em mais de uma versão da Bíblia. Às vezes a gente lê numa versão, eu sei que meu amigo Ananias é um defensor fiel da Almeida Revista Corrigida, né? Ele é Altair Germano. Mas
Às vezes a gente tem que fazer uso de alguma outra versão para compreender determinada passagem. E eu recomendo muito esta Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia Traduções. São 5 versões numa só. Então você vai ler o texto, ele tem na Almeida Corrigida, na Almeida Atualizada, na Tradução Brasileira e mais outras 2 versões, lado a lado. Você vai lendo o versículo e compreendendo. Cadê você está lendo assim e diz, cingiu o lombo, na Almeida Corrigida. Aí você diz, o que é cingir o lombo? Às vezes em outra versão você já entende mais de uma forma melhor. Então o estudante da Bíblia precisa ler outras versões, precisa compreender. Precisa de um dicionário. Tem gente que acha que dicionário é o pai dos burros, né? Não, irmãos, é o pai dos inteligentes. Quem é inteligente busca o dicionário. Não quero bancar um de sabidão não, que às vezes você é o português também. E para nós entendermos o contexto cultural, que é totalmente diferente naquele tempo, tem livros aí, recursos para nós compreendermos, tá bom? Eu termino com a frase que diz assim, conhecer a Bíblia é conhecer o seu mundo. Porque o significado é determinado pelo contexto. E o contexto é o que nos salva de graves erros de interpretação. Muito cuidado, irmãos. Vamos estudar com afinco, com dedicação, usando as ferramentas do contexto bíblico, usando as ferramentas bíblicas para nós não cairmos nas armadilhas. E aqui eu trago 4 livros que usei para o material, e são livros que vão lhe ajudar a fazer uma boa interpretação bíblica conforme as Escrituras Sagradas. Irmãos, eu agradeço, peço perdão porque passei um pouco do horário. Agradeço mais uma vez ao pastor Ribeiro, trago um abraço do meu pastor Cordeiro, que disse que ainda é seu amigo, viu? Ele mandou dar esse recado. Agradeço ao nosso irmão Ananias, irmão Jussier, toda a equipe e a toda a igreja do Solidário, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não sei se passei ou se fui reprovado. E espero que pelo menos com 7 eu tenha passado, tá bom? Deus abençoe vocês. Bem, queridos, quem vai dar a nota é a igreja. Eu estou aí, não? Amém. Aprovado. Está aprovado.